começar a leitura do nosso texto de coletânea. Então, texto 1, esporte e inclusão social. A prática de esportes, além dos benefícios para o corpo e mente, é uma importante ferramenta de socialização. E os motivos que levam crianças e adolescentes a praticar uma determinada atividade esportiva são muitos. Seja a oportunidade de fazer novos amigos ou a vontade de superar suas próprias limitações. Quem pratica uma atividade física reconhece sua importância para a melhoria da capacidade motora e cognitiva e, por vezes, serve de incentivo para aqueles que estão em volta. Contudo, não são apenas os jovens e seus familiares os únicos que se beneficiam da prática de esportes. A sociedade também sai ganhando. Com a promoção de atividades esportivas, todos ganham. Além da redução do vandalismo nas escolas, há também a diminuição do número de jovens envolvidos em ambientes e grupos pautados pela violência e pelo tráfico e uso de drogas. A OOGG, Odebrecht Óleo e Gás, entende que ao contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades em que está inserida, está investindo na inclusão social dos jovens, especialmente, e apoiando seu crescimento e sua adaptação à vida adulta. Então, nesse texto 1 aqui, a gente percebe que o esporte no Brasil, ele é incentivado pelas empresas privadas, né? A gente não vê aí muito investimento das empresas públicas, né? A gente não vê muito investimento aí do setor público, ou seja, do nosso governo. A gente vê um interesse maior aí das empresas privadas que já sacaram que o esporte dá bons frutos, né? É um bom investimento. Então, nesse trecho, a gente vê uma grande empresa, né? O Odebrecht, é uma das que incentivam o esporte aqui no Brasil. Uma das poucas, né? Porque a gente não tem tantos investimentos assim no esporte. Texto 2. Projetos sociais que têm o esporte como ferramenta de inclusão social são um importante aliado na formação de crianças e adolescentes. Nas diferentes modalidades, o trabalho resgata valores que são fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem dos jovens, seja no futebol, no basquete, no vôlei, tanto que no Brasil é grande o número de instituições do terceiro setor que se dedica a atividades na área. E até esportes pouco populares por aqui, como badminton e hóquei de grama, por exemplo, estão presentes em iniciativas dos diferentes estados do país. Então aqui também, né, falando aí que o esporte como projeto social é muito importante, né, para todos os setores aí. Não só para criança e adolescente, mas para toda a comunidade como um todo, né? O esporte, ele é sempre bem-vindo. A gente só vai extrair benefícios dele, né? Porque, assim, vai manter, né, jovens e adolescentes ocupados, né? Então, automaticamente retira esses jovens aí das ruas, né? Jovens que muitas vezes não tem aí uma oportunidade, né, de estudar numa escola boa, não tem assim muita oportunidade de fazer cursos, né? Enfim, tem oportunidade de estudar, às vezes encontra aí no esporte uma oportunidade de ser alguém na vida, né? De ter ali uma profissão, de ter ali depois um estudo custeado, né? Então o esporte, ele vai abrir portas, sim, principalmente para criança, para o adolescente, também para o adulto, né? E de certa forma isso reverbera na sociedade como um todo, né? Como o primeiro texto falou, são menos crianças nas ruas, menos potenciais aí marginais ou criminosos, né? Porque mantém as crianças fora aí, né? Fora de perigo, né? De se criminalizar. O esporte, ele traz benefícios para a saúde física, né, do atleta, independente da idade, se a criança ou adolescente vai ajudar aí no desenvolvimento. Se já é uma pessoa adulta, muito provavelmente vai ajudar em algum fator aí, né, do corpo, corporal, que precisa aí de uma atenção. O esporte ajuda também, né, gente, no equilíbrio da mente, né? Então, a pessoa que pratica esporte, ela dorme melhor, ela come melhor,
ela é mais ativa, não vai ser uma pessoa sedentária, não vai ser uma pessoa ansiosa, ela ajuda na ansiedade, no estresse, vai ser uma pessoa mais equilibrada, mais feliz, né? Que a gente tem a questão aí dos hormônios que a gente sabe que o esporte, né, produz no nosso corpo. Então, assim, o esporte ele só traz benefícios, né, para a vida do atleta, de quem se propõe a fazer. Não tô falando aqui somente de esporte profissional, né, gente? Tô falando de esporte como de um modo geral mesmo, tá? O esporte só traz benefício para quem se dedica a ele, né? Vamos ler o texto 3 agora. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vou compartilhar de novo. Vou aumentar aqui a tela que acho que tá bem pequenininha, né, pra vocês. Texto 3. A Olimpíadas 2020. O Brasil termina em 12º lugar, a melhor posição da história. Delegação brasileira fecha os Jogos de Tóquio com 7 ouros e 21 medalhas no total. Marcas recordes. Nordeste e mulheres puxaram esses resultados históricos. Por Wellington Ramalhoso, da CNN. Os recordes de ouros e de medalhas levaram o Brasil ao 12º lugar no quadro de classificação das Olimpíadas de 2020. A melhor posição da história, uma acima do 13º conquistado no Rio em 2016. Então vejam aí que o Brasil está evoluindo, aos pouquinhos, né? Está conquistando aí o seu lugar no esporte. Em Tóquio, a delegação brasileira igualou a marca de recorde de 7 ouros, a mesma de 5 anos atrás, e conquistou 6 pratas e 8 bronzes, o total de 21 medalhas em uma só edição. Também é um recorde entre as participações brasileiras em Olimpíadas. O Brasil empatou com o Canadá e a Nova Zelândia em número de ouros e pratas. A delegação canadense segurou o 11º lugar por ter 11 bronzes e os neozelandeses ficaram em 13º lugar com 7 bronzes, um a menos do conjunto brasileiro. Cuba também conquistou 7 ouros, mas ficou em 14º com 3 pratas e 5 bronzes. Então, assim, essa informação aqui, né, é o resultado final das Olimpíadas, né? As Olimpíadas eram para ter acontecido o ano passado, mas em decorrência da pandemia a gente não pôde, né, realizar. Este ano, e com a questão da vacinação, os organizadores decidiram realizar. Foi, né, realizada em Tóquio. E a gente sai aí com um quadro bem bacana, né? Bem assim, proveitoso de medalhas, né? Então, o que isso nos leva a refletir sobre a questão do esporte no Brasil, que a gente sabe que os atletas brasileiros, eles não dispõem de tantos recursos assim para competir, né? Eles não têm patrocinadores, a maioria, a grande maioria, né? Não tem assim tanta ajuda financeira mesmo, né, do próprio governo. A gente não vê campanhas, né, do governo, por exemplo, nas redes sociais, na TV aberta, né, na televisão, incentivando a prática do esporte, né? Então, assim, e mesmo assim, com essa falta de incentivo, com essa falta de investimento, né, que a gente percebe que o governo brasileiro não se importa muito assim com essa questão de cultura, de lazer, né, do Brasil, a gente ainda vê que os brasileiros ainda assim persistem, os brasileiros gostam, né, do esporte, se dedicam ao esporte e trazem resultados, representam bem o Brasil lá fora, né? Então, essa questão, né, é uma temática muito atual, é uma temática que passível de cair no Enem, com certeza. E nos chama atenção mesmo, né? Porque como pode, né, um país que não tem grande valorização do esporte e está indo tão bem assim? Então a gente percebe que o que falta, né, aí para os brasileiros? Falta mesmo esse olhar, né? Olhar para os atletas, olhar para o esporte de uma maneira séria, de uma maneira assim que realmente precisa de apoio, precisa de incentivo e de uma maneira assim, a priorizar mesmo o esporte, porque como a gente estava falando, o esporte ele muda a vida do indivíduo, muda a vida desse atleta, né? Quantas e quantas crianças não saíram aí das ruas por conta do esporte? Então,
o governo, né, com certeza deveria incentivar muito mais o nosso esporte do que ele incentiva. E no final aí a gente tem mais um textozinho aí, deixa eu mostrar aqui para vocês na coletânea, que é uma charge, né? Vocês sabem que o Enem adora colocar charge, gráfico, né? Então, normalmente nos textos de coletânea a gente vai encontrar aí alguns trechos, né, de textos, de jornais, de revistas, e depois ele sempre traz uma charge, uma imagem, um cartaz, né? Então o Enem gosta de misturar, de mesclar os gêneros, sobretudo na proposta de dissertação. Essa charge, ó, como a gente pode ver, a gente tem aí o atleta, né, driblando aí o vírus, né, o coronavírus. A gente vê aí o profissional da saúde aí tentando combater literalmente, né, esse vírus. O atleta aí se apega à vacina, né, para conseguir vencer o vírus e, sobretudo, conseguir competir nas Olimpíadas. Então, achei uma charge muito interessante, né, que vai ilustrar bem este momento aí que nós estamos vivenciando, porque, de fato, né, não foi muito fácil, assim, para os atletas que foram para Tóquio, porque o Brasil está vivendo, né, um surto aí do coronavírus. Agora que as coisas estão começando aí a dar uma estabilizada, a gente percebe que a questão da vacinação no Brasil foi uma questão aí bastante polêmica, bastante lenta, bastante controvérsia, né? O governo no começo, né, rechaçou aí as ofertas de vacina, não quis comprar, com isso atrasou todo o processo de vacinação. Só, né, depois que comprou e começou efetivamente a vacinar a população. Então, assim, tudo isso acaba aí colaborando para que atrapalhe os nossos atletas, sobretudo, a participarem, né, das Olimpíadas, porque, né, para ir para as Olimpíadas, eles todos tinham que estar vacinados, obviamente, tinham que estar aí com um teste de Covid negativado, né, sem Covid, para conseguir competir. Então, de certa forma, essa epidemia aí, com certeza, né, complicou um pouquinho aí a vida dos esportistas, né, em meio a todo esse caos que a gente está vivenciando. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Alan, Vitória, Diego. Sejam muito bem-vindos à nossa oficina. Nós estamos comentando aqui um pouquinho sobre o tema, sobre a questão dos esportes, né? Desvalorização do esporte, na verdade, no Brasil, que foi um tema sugerido pela nossa querida Vitória na aula passada. E um tema muito legal, né? Muito interessante da gente discutir um pouquinho. Então, aí, com base aí nos textozinhos que a gente leu, essa charge belíssima aí que a gente acabou de ver, a ideia é redigir um texto, né, em prosa, em linguagem formal, sobre o tema a desvalorização do esporte no Brasil, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, tá? Aqui, gente, eu sei que vocês têm um certo receio aí de, tipo assim, não pode falar mal do governo, porque o Enem é uma prova do governo, vou zerar minha redação. Mas não se preocupem com isso, tá, gente? Não é falar mal. A questão é apresentar argumentos consistentes. Se a gente perceber que a desvalorização do esporte no Brasil é por causa da falta do investimento, né, governamental, é um fato. Isso não é uma opinião. Então a gente pode colocar sim, tá? Então não tem problema vocês questionarem as ações do governo, não. O que não pode, obviamente, nenhuma dissertação, não só no do Enem, faltar com respeito, né? Isso não. Nada de impropérios, nada de xingamentos, nada de palavras de baixo calão. Isso a gente não pode usar em nenhum texto dissertativo. Mas apontar aí o governo como um dos principais aí causadores dessa desvalorização do esporte, não há nenhum problema. Certo? E então agora vamos pensar, gente. Vamos lá. Pensar aí na nossa tese.
por que o esporte no Brasil é tão desvalorizado. Sobretudo, né, porque assim, se fala assim, Thaís, mas não tem esportista, né, não tem galera, a galera não tem talento, a galera não tem ali, né, o borogodó, né, como se diz. Então, como é que vai ter investimento? Então, não tem mesmo, né, mas não. A gente percebe que nós temos sim atletas muito bons, muito fortes, né, em determinadas modalidades. E a gente tem assim um pessoal muito bem qualificado, a gente tem os técnicos, a gente tem os treinadores, a gente tem os centros, né, esportivos no Brasil. Só que a gente não tem aquele incentivo, né? Que a gente não percebe assim que é uma prioridade, por exemplo, do governo. Por quê? Por qual motivo? O que vocês acham? Por que vocês acham que não se dá tanto valor assim para o esporte no Brasil? Muito bom, Diego. O Diego tá falando aqui que o brasileiro, né? O Brasil só valoriza aí o atleta quando ele se torna campeão. Muito legal isso aqui, Diego. Muito bem colocado. Porque eu vi uma. Eu não consegui ver a reportagem na íntegra, mas eu só vi alguém comentando o seguinte: o Brasil quer expor as medalhas, né? Que os atletas ganharam, mas não quer, por exemplo, incentivar o esporte. Então, assim, quer ganhar medalha, mas não quer ali dar, tipo, condições, né, para o atleta de trazer uma medalha. Então, achei muito interessante esse comentário e é de fato o que acontece no nosso país. A hora que o cara ganha medalha, né, por exemplo, a questão da menininha lá do skate, a fadinha, né, que gracinha aquela menina ganhar medalha de ouro, gente. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar dessa menina na minha vida. Não conhecia, fiquei conhecendo agora e só a conheci porque ela ganhou a medalha de ouro. E ela virou aí o destaque, né, da semana. Então, tá vendo? Isso é um absurdo. A gente deveria saber mais dos esportes no Brasil, ter mais informações. A gente deveria divulgar mais, né, que existem essas modalidades. Eu nem sabia que o skate era uma modalidade olímpica. Vou ser muito sincera com vocês. Eu não achava que seria olímpica, né? É um esporte, claro, isso aí evidentemente, mas eu não sabia que eles disputavam medalha, não. Você também não? Olha aí, tá vendo? Então tá vendo como falta informação aí sobre, né, sobre os esportes? E assim, tem um monte de esporte que eu acho que deve ter uma galera que joga e tal, que eu nem sei se realmente, né, existe no Brasil. Então o que eu percebo é o seguinte, há pouca informação, né, sobre o esporte. A gente não vê muita divulgação, a gente não vê ninguém falando muita coisa, né, tais atletas estão ali se preparando para as Olimpíadas. A gente não vê um acompanhamento assim contínuo. É uma vez ou outra que sai uma matériazinha assim muito rápida, muito simples, coisa muito, né, sutil. E normalmente que eu vejo mais, né, aqui no Brasil é a questão do futebol. A natação ainda, né, ganha ali um destaquezinho. E o vôlei, né, o vôlei ainda tem ali um espaço até maior ali na televisão, né, brasileira. E só, gente, eu não vejo muito a respeito dos outros não, viu, sinceramente. Aquela menina lá, a ginasta, que também ganhou ouro, né, Rebeca. Nunca tinha ouvido falar da Rebeca na minha vida também. Fiquei conhecendo ela agora nas Olimpíadas, né. Exatamente. Não só esquecem dos atletas, né, Diego? Como também criticam. Gente, eu vi umas críticas tão duras para Daiane dos Santos. Daiane dos Santos brilhou, né, em algumas Olimpíadas aí no nosso país. Era um atleta, assim, uma super atleta, né? Nossa, uma gracinha, menina. E ela agora já está aposentada, obviamente, porque em determinados esportes a gente sabe que o corpo não aguenta, né, fisicamente falando, não dá para manter ele por muito tempo, né? Por exemplo, a carreira de jogador de futebol ela é curta, né? De uma ginasta ela é curta, de um nadador também, né? A gente sabe que
o esporte ele requer um físico, né? A exigência do físico é muito grande. E com o envelhecimento é natural que o corpo não consiga mais acompanhar tais exigências. E aí a Daiane dos Santos já está aposentada, não está mais treinando, engordou um pouquinho, nada demais. Gente, mas o povo detonou ela. Eu fiquei boba, eu falei, gente, que povo sem noção, cara. Nossa, achei muito, sabe, muito nada a ver eles fazerem isso com ela. Eu fiquei chateada por ela. Fiquei chateada. Nossa, Alan, nem se fala, né, dos esportes digitais, exatamente. Nem se fala. Eles nem vão para as Olimpíadas, vão? Acho que não, né? Os digitais, pelo menos que eu saiba, eles nem chegam a ser modalidade para concorrer em Olimpíadas, né? O que é uma pena também, que a gente tem excelentes jogadores, né? Digitais aí do meio dos games também. Seria esperar demais, pois é. Mas por que, gente? Por que vocês acham que não há essa valorização do esporte? Gente, não estou criticando o governo atual, não, tá? Isso aí é uma coisa antiga. Também não via muita valorização do esporte em outros governos, não. Acho que é uma coisa bem cultural mesmo do Brasil. Porque, por exemplo, Estados Unidos. Eu vou falar dos Estados Unidos porque eu conheço um pouquinho da cultura lá, porque minhas sobrinhas, minha irmã mora lá. E a minha sobrinha, por exemplo, vai estar agora no ensino médio. E as duas formas de ela entrar na faculdade lá, porque lá a faculdade é caríssima, então minha irmã não tem condições nenhuma de mantê-la numa faculdade, então ela só conseguiria entrar através dos esportes ou através da música, né? Então, lá, desde criança, eles incentivam as crianças a praticarem esportes e tem ali os técnicos, né? Tem os olheiros que ficam de olho mesmo nessa galera. Chega no colegial, né? Segundo, terceiro ano do colegial, os anos finais, esses meninos aí que estão se dedicando aí, né, ao esporte, eles passam por provas para, né, para saber se eles realmente conseguem representar e participar num time. E aí com isso eles ganham bolsa de estudo. Então é bem legal, né? Porque a gente percebe que há um incentivo. Não só incentivo, eles também proporcionam os locais para treinamento, inclusive até alguns aparelhos a própria escola dá, sabe? Então é bem legal, bem interessante. Até os digitais eu não sei te falar muito, mas no esporte físico eu sei que realmente. Olha que legal, tem jogador profissional de esporte que tem bolsa de estudo. Olha só que legal. Então vejam que é uma questão cultural, né? A cultura americana, ela incentiva sim o esporte, ela vê no esporte uma forma de ascensão social, tá? Porque pega essas crianças, né, esses jovens aí, levam para a faculdade, então assim, dá uma bolsa de estudo. Imagina se estudar em Harvard, porque você joga bem futebol. Então é muito legal, né? Então o cara sai dali, né, depois de estudar na faculdade dessa, praticamente empregado, encaminhado aí. E ainda pode continuar o esporte se quiser, né? Então é um incentivo muito bacana. Imagina se fizesse aqui no Brasil, pegassem a galera das escolas públicas, por exemplo, e desse uma bolsa nas universidades federais. Olha que maravilha que não seria, né? Dá muita oportunidade, porque a gente sabe, né, gente? Vamos ser realistas. Eu, por exemplo, trabalho aqui no colégio e trabalho também no estado, num colégio, numa escola estadual aqui de Uberaba. Gente, nem de longe eles competem com vocês, sabe? A defasagem é muito grande, muito mesmo. Se não tem como falar, mas se é aluno que é dedicado, que dá conta, gente, não dá. Assim, é exceção da exceção. Aluno que estudou a vida inteira num colégio público, competindo com o que estudou a vida inteira num colégio particular, gente, ele tem que ter ali muito incentivo dos pais, de alguém que está ali perto, dos professores para acolher, porque se não for assim, não consegue mesmo. Eu tô nas duas realidades, eu sei bem falar sobre isso. É muito discrepante, muito. E assim, não é nem por questão que a escola não quer incentivar, porque a escola também não tem recurso.
não tem recurso. Pra vocês terem ideia, lá na escola onde eu trabalho, por exemplo, para os meninos fazerem educação física, a gente teve que doar algumas bolas para eles, porque a gente não tinha nem bola para comprar. Imagina, o dinheiro da merenda tem mês que não vai. E olha que eu tenho muitos alunos que vão para a escola para comer. Então, assim, porque não tem comida em casa, então vão para a escola para comer, literalmente. Então, assim, não tem como comparar, né? Aí você pega um país, por exemplo, os Estados Unidos, que incentiva você a ir bem nos esportes, ou seja, já te dá uma profissão aí. E aí você indo bem, ainda te dá uma vaga nas melhores universidades que existem lá. Gente, é um incentivo assim, ó, né? Excelente, excelente. Não tem nem o que falar a respeito disso, né? Deixa eu ver aqui que eu estava falando. Tanto esportes quanto as outras artes, se não me engano, mas principalmente o esporte mesmo. O Brasil como é com os esportes o mesmo que é com as pesquisas. Exatamente, Raul, exatamente. Já ouvi em algum canto que o pior veneno para um artista é ele ser ignorado mesmo, só notar já é um incentivo. É isso mesmo, a gente percebe que não há uma preocupação com o esporte, bem como não há uma preocupação com a pesquisa, né, científica. Pelo contrário, eu já fui aluna bolsista na UFTM e o primeiro problema, assim, o primeiro corte que precisa ser feito no Brasil é a educação, é a primeira a ser cortada. Então, corta as bolsas de estudo. A Rafaela tá aí, ela não deixa eu falar mentira, né, Rafa? Primeiro corte que precisar cortar alguma coisa é bolsa de estudante. A primeira coisa. Eu fui bolsista e era assim, era um mês que não tinha, era outro mês que vinha atrasado. Gente, é uma peleja. Para quem precisa daquilo ali, sofre, viu? Sofre na mão do governo. É terrível. E você até quer estudar, você precisa estudar, mas não tem ali um incentivo muito legal. Infelizmente, é a realidade do Brasil. É bem isso mesmo que você falou. Thaís, e o que eu acho Diga. engraçado é que o Brasil é reconhecido como sendo o país do futebol, um país de um esporte. E mesmo assim ele não valoriza o esporte, valoriza o futebol. A É, gente vê aí os jogadores que ganham muito dinheiro, mas ele não consegue trazer investimento até de fora para o esporte, para o Brasil. Eles só levam jogadores do Brasil para fora. exatamente. Pega o que tem de melhor aqui, vende, né? E fica precisa. O tanto que a questão cultural do Brasil precisa ser mudada radicalmente, né? Ao invés de eles aproveitar os talentos que nós temos e trazer os olhares para cá, né? Não, eles vendem tudo, exportam tudo. Ai, é difícil. Investir em esporte não dá voto, que demonstra a preocupação do governo brasileiro em somente favorecer os próprios interesses. Exatamente, Vitória, exatamente, né? Por que não dá voto? Porque normalmente são crianças e adolescentes que não votam ainda, né? Os que precisam de incentivo ao esporte. Então, como eles não conseguem comprar essas crianças e adolescentes através do voto, eles não têm interesse nenhum em incentivá-los, né? Essa é uma realidade. Porque a gente sabe que são alguns esportes apenas que uma pessoa adulta consegue ali ficar, né, por muito tempo. Os outros todos, a maioria são pessoas novas mesmo, porque, como eu falei, o corpo, né, não aguenta. Mas a ideia é mesmo. Julgando que a maioria dos estágios abriram antes das escolas, é bem mais fácil notar o problema. Também não há um grande público no Brasil para esportes que não seja o futebol. Há grandes esportistas em diversas outras modalidades. Gosto de tirar a remuneração dos cargos políticos. Também acho, Alan, concordo plenamente. Tem que diminuir o salário desses vereadores, desses deputados, desses juízes, desse povo tudo aí. E pegar esse dinheiro e investir em esporte para essa criançada aí. Gente, eu tenho certeza absoluta de que se tivesse incentivo, o Brasil ia deslanchar. Porque tem uma galera muito boa aqui, gente. Muito boa. Muito, muito boa mesmo. Gente, né? Não sou eu que tô falando, não. Vejam os números das Olimpíadas. 12º lugar, ficou até. Tipo, empatou com Nova Zelândia. Gente, país de primeiro mundo. Que é isso? Né? Então, vocês verem, sem incentivo nenhum, o Brasil consegue bem assim. Imagina se tivesse todo incentivo, né? Preciso.
se tivesse aí todo o amparo. Recurso tem, né, gente? A gente sabe. E os esportes que ganharam esportes que a gente não leva tão a sério, igual o skate, a natação em mar aberto, igual aquela que ganhou medalha de ouro, vela, porque a gente é um país ligado ao futebol. O futebol deu uma medalha, certo? Mas os brasileiros não chegaram à final. O vôlei, que tinha também grande coisa de medalha. Aí a gente vê novos esportes, um pessoal muito jovem ganhando medalhas. E por isso a gente fala, tem que investir nos pequenos. E a gente não é só um esporte para um adolescente já praticar, é começar lá do ensino infantil, igual a ginástica artística, o skate, olhar para esse lado infantil, vendo tanto que a gente está não prioriza a educação básica e nem mesmo os esportes. Exatamente. Por isso que eu falei, é uma questão mesmo cultural, né? Porque eles não dão valor para a educação em nenhum âmbito. E igual a Rafa falou, nem essa questão do esporte, porque o esporte, gente, ele ajuda muito, não só nessa questão aí de manter as crianças fora da rua, manter fora aí dos perigos, né, que a gente já sabe, de vícios e tudo mais, da marginalização, mas o esporte ajuda muito também na concentração, na questão da disciplina, né, então assim, por exemplo, né, vou sempre comparar os Estados Unidos, que é a única realidade que eu conheço, tá, gente? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, minha sobrinha, para ela se manter no time de vôlei da escola dela, ela precisa tirar só A+, que ela é conceito, né? Não é nota. Ela tem que tirar A+ em todas as matérias. Se ela tirar um A-, a treinadora já chama ela, já chama a mãe dela, chama os pais para conversar, para falar, ó, o que tá acontecendo? Se tiver outra nota baixa, já é cortada do time. E eles não têm dó, sabe? Eles não têm dó. Por quê? Porque tem muita gente querendo ali a vaga dela. Então, se ela bobear, se ela não levar a sério os estudos, eles cortam mesmo. Porque lá eles têm muita questão da meritocracia. Você tem que merecer para você ter aquele lugar ali. Então, eu lembro que, tipo, entrar para o time de vôlei ali da escola foi super difícil, foi super competitiva. Ela teve que treinar muito, teve que dedicar muito. O dia que ela conseguiu, tadinha, ela fez até uma festa lá com a minha irmã. Porque é concorrido. Porque as crianças valorizam, entendeu? Não é qualquer um que entra ali pronto e usufrui, não. É tudo muito ali, muito certinho, sabe? Muito vigiado, calculado. Então, assim, além da dedicação ao esporte, ela tem que dedicar aos estudos também. Então, isso é muito legal, né? Você mataria 2 coelhos numa cajadada só, olha só. Né? Porque aí você mantém a criança na escola, mantém a criança, assim, com bom rendimento escolar, que, né? Não é só manter na escola, é também estudar. E ainda a dedicação ao esporte. Então é maravilhoso isso que eles fazem lá, né? Exatamente, a falta de patrocínio, né, acaba com o atleta. O atleta precisa de patrocinador, ele precisa de equipamento para treinar, ele precisa do espaço para treinar. Não só isso, o atleta ele precisa regularmente fazer exames físicos, né, gente? Testes físicos. Por exemplo, essas ginastas. Vocês já pararam para perceber o tanto que elas saltam muito alto, em uma velocidade muito grande? Isso acaba com os joelhos delas, com as articulações. Então, elas provavelmente devem fazer uso de algum medicamento, algumas faixas, né, para ajudar a auxiliar ali o impacto, né, do corpo no chão. Então, tem muitos, digamos assim, pormenores que às vezes a gente não vê, né, mas estão ali nos bastidores. E é tudo muito caro, gente. É tudo muito caro. Você vai fazer uma natação, você tem que comprar uma roupa apropriada, uma touca, você tem que ter uma piscina olímpica para você treinar, né? Nossa, gente, tudo é investimento, tudo precisa investir. Ah, então, olha que legal, patinação no gelo, imagina. Que legal, né, seria se estivesse aqui no Brasil. Mas a gente tem muita coisa bacana, né? Igual a Rafa falou, essa questão do Brasil focar só no futebol, futebol, futebol. Mas, gente, olha que legal essa menina do skate. Que bacana isso daí, né? Tipo, foi um tapa na cara, né, dos brasileiros. Para os brasileiros, tipo, valorizarem os outros esportes. E não pensar, né, não lembrar só do futebol, não valorizar só o futebol, né?
Surf, exatamente, o boxing, muito legal. E, Thaís, e outra coisa que me Surpreendeu. chamou a atenção, que muitos dos ganhadores de medalhas são do Nordeste. E a gente tem esse Sim, estigma de falar do Nordeste. E foi sim. a metade das medalhas de ouro veio desse pessoal. Muitos baianos, né? É verdade. É muito Aham. legal. Isso é muito legal também. Mais uma vez, rompe aí com paradigmas, né? Rompe aí com os padrões estabelecidos de que para fazer esporte só pessoas ricas, só pessoas elitizadas. Não. Tem uma galera também aí da margem que pratica esporte sim, né? Mesmo sem condições, mas pratica esporte e que tem potencial, né, gente? Não é só uma questão de praticar esporte, é ter potencial ali de ser um profissional, né, do esporte. O boxe é o que mais tem medalha, olha aí que legal. Não dá visibilidade. Se a gente perceber, se a gente parar pra pensar na TV aberta, né, que a gente tem, por exemplo, no Brasil, quantas matérias que você vê a respeito de skate, a respeito de surf, a respeito de boxe? A gente tem ali o Globo Esporte, né, que passa ali no domingo, uma coisa muito rapidinho, né, que fala aí de alguns esportes, mas também não dá tanta abertura assim. E o principal, gente, não há incentivo. Vocês já viram campanhas do governo incentivando o esporte no Brasil? Alguma vez na vida de vocês? Porque eu já tenho 35 anos e eu nunca vi, em televisão aberta pelo menos, nunca vi propaganda desse nível. Jamais. Incentivando as crianças, pratique esporte. Nunca vi. Thaís, eu não sei, o pessoal não foi muito dessa época. Na época que eu estava na escola, teve uma época que eu estudei em escola pública. Na minha cidade tinha Olimpíadas entre as escolas. Não sei se aqui em Uberaba chegou a ter Aqui isso. tem também. Lá em Uberaba tinha, lá em Frutal tinha disso. As escolas competiam entre si para os campeonatos. E as escolas que ganhavam, a Secretaria de Educação dava uma verba extra para aquela escola para poder melhorar os atletas. Aí chegou uma época em Frutal que escola particular estava colhendo menino de escola pública para poder entrar pro time. Tipo, pegava os melhores que jogavam futebol, os melhores dava a bolsa de estudo para Ai, ir que pro legal. time. Legal. A gente já vê, tipo, que acaba que não, a escola particular também, como a escola pública tem muita opção, muitos alunos, a escola vai lá e sempre tenta pegar os melhores para levar para a É, escola e faz dar isso mesmo. oportunidade para esses meninos. E É. esses dias eu vi um menino que foi estudar na escola que eu estudava, assim, a mãe dele era doméstica, assim, a gente via que ele tinha muita dificuldade, não tinha chuteira, e ele era muito bom de bola. E agora ele ganha dinheiro com o futebol. Ai, que gracinha. Olha que legal, a gente viu, esse dia eu vi, ele joga num time lá de Goiás, e ele joga, ganha, e tipo, ele não tinha dinheiro para comprar chuteira. A escola dava a chuteira, a diretora comprava uniforme. Aí, tanto Era, que é importante esses programas, né? Desse jeito, gente. É e muito era uma importante. coisa de uma prefeitura que cidade pequena fosse, toda cidade pequena fosse lançar a mão desses projetos, talvez a gente estava tendo aí atletas saindo de Olimpíadas de escola, de Verdade, vôlei, de verdade. handball. E é Verdade. isso, Aqui eu também estudei escola pública minha vida inteira. E eu lembro que tem os interclasses, né? Acho que ainda continua tendo, por conta da pandemia, que não tem mais. Os intercolegiais, interclasse, que é escola contra escola, depois escola de outras cidades. E é muito legal, né? Porque eu viajava pra escola pra jogar bola. Nossa, eu adorava, adorava. Era assim, era a época mais esperada do ano. E eu me lembro assim que eu jogava, mas eu não era assim, nossa, melhor não. Eu tinha colegas que arrasavam, assim, que você olhava e falava, meu Deus, esse menino tem que jogar profissional. De tão bons que eram, né? Nem sei se viraram mesmo profissionais ou não, mas acredito que não, porque né, não tem muito incentivo. Acaba que há até um pouquinho de preconceitos da própria família também, né? A família fica assim, né, isso não vai te dar dinheiro, você quer jogar ping-pong? Pelo amor de Deus, né? E é um esporte, né? Pode ser que ele viva disso sim. Então a gente vê que tem sim um certo preconceito da própria família, da sociedade,
né? Com exceção do jogador de futebol, que a gente vê que a galera gosta, investe, a gente não vê ali muito incentivo, não. O mesmo acontece nas artes, né, gente? Quando um filho vira pra uma mãe e fala, eu vou tocar violão, eu quero virar músico. Ai, Jesus amado, né? A mãe quer morrer. Com exceção dos sertanejos e da vida, né? Se o menino fala assim, não, eu quero tocar a flauta transversal. Meu Deus, você vai passar fome. Então há sim um preconceito aí com relação às artes e ao esporte, que é algo cultural mesmo. A gente percebe que é algo cultural no nosso país. Mas eu acho que os pais pensam nisso, que não tem investimento É. para o esporte, para ele poder desenvolver Não no tem muita esporte. visibilidade, né? Muito apoio Isso, eu mesmo. acho que se é igual você falou, nos Estados Unidos, lá os pais querem que os filhos entrem nesse meio. Porque eles sabem que aquilo Nossa, é um é. meio para o futuro. Aqui o esporte não passa a ser meio, passa a ser o quê? Ele vai tirar a atenção dos estudos. Se ele vai tocar violão, ele está deixando de estudar. Se ele vai praticar o esporte, ele está deixando de É estudar. a massa pensa dessa forma, né? E não é, a gente sabe que não é. A gente sabe que, pelo contrário, o esporte faz a criança ter mais concentração, mais disciplina, né? Só tem benefício, não tem malefício nenhum. Tem o Geora, Gabriel, acho que é das escolas particulares. As escolas particulares também competem, né, entre si. Tem sim, a gente tem mesmo. Mas a gente não vê, assim, muito incentivo, né, por exemplo, da prefeitura de Uberaba. Tem, por exemplo, propaganda falando dos jogos? Não tem, né? A gente não vê. A gente não vê divulgação, eu também nunca vi. A gente não vê, né, por exemplo, a prefeita Elisa falando dessa questão aí dos jogos, né, do esporte. Não, não precisa nem ir muito longe, né, gente? Quantas quadras públicas existem em Uberaba? Boas, que dê realmente para jogar ali uma bola. Quantos campos tem públicos em Uberaba para jogar um futebol? Não tem, né? Se tiver um ou outro ali. Eu lembro que tinha um perto da minha casa ali, quando eu morava no Guanabara. Esqueci o nome de lá. Mas assim, não era aberto ao público, não. Mas as crianças ainda conseguiam jogar lá. Mas a gente não vê, né? Essas quadras poliesportivas. Onde que tem um centro aí com piscina olímpica que a gente possa nadar gratuitamente? Aqui em Uberaba. Não tem. Para aquele menino, por exemplo, que não tem uma piscina em casa, que não tem como pagar uma academia, como é que ele treina natação? Então tem uns esportes que dependem, né, de muito investimento, que é caro. Como é que você vai arrumar uma piscina olímpica para você treinar? Não tem jeito, né? Exatamente. Não tem condição nem de pagar aula, né, como professor. Imagina ter, né, o instrumento ali para praticar o esporte. Né? Então é muito complicado. Precisa sim de projetos sociais, precisa sim de investimento do governo. Só que o nosso governo não tá muito afim, né, galera? Então vamos pensar aí, meu povo, quais são as causas, né? Vamos atacar a causa aí do problema. Por que é que o esporte é tão desvalorizado no Brasil, mesmo tendo aí público, mesmo tendo aí pessoas com talento, pessoas com potencial, pessoas que conseguem sim, né, viver do esporte, conseguem sim trazer medalhas aí, dar algum prestígio, trazer algum prestígio para o país, porque que ainda assim o governo não investe. Vocês viram algum pronunciamento do nosso presidente sobre as Olimpíadas? Vocês viram o presidente parabenizando os atletas que foram medalhistas? Porque eu não vi. Não vi nada. Pra ele é como se as Olimpíadas nem existissem, né? Em momento algum ele soltou uma notinha parabenizando, falou alguma coisa a respeito, cumprimentou. Eu não vi, pelo menos. Às vezes pode ser eu que não tenha visto. Vocês viram alguma coisa do tipo? Ah, ele postou? O que ele falou? Conta aí pra gente, Pedro. Ele parabenizou os atletas?
Não, se parabenizou, ótimo, né, gente? Acho que tem que fazer isso mesmo. Tem que valorizar, tem que trazer na mídia isso, né? Colocar aí nas televisões. Tem que mostrar mesmo, mostrar que o país tem potencial para seguir nos esportes, né? Ah, que bom, que bom. Que bom que ele fez isso, Pedro. Eu fico feliz, porque a gente não vê muita coisa, né, a respeito dos esportes. Mas assim, como eu falei, não é uma crítica nem ao governo atual, não. Eu não vejo esse incentivo de muito tempo. Né? Gabriel, a gente tá ouvindo uma música aí, se puder. Aí, obrigada. Eu não vejo assim, nem de governo anteriores eu vejo, nunca vi assim muito incentivo ao esporte, não. Não tô falando que é uma coisa só do Bolsonaro, não. É uma coisa meio. Você percebe que é estrutural, cultural mesmo, porque não há não há essa preocupação, né? Aí alguém pode argumentar, mas o Brasil tem muitos outros problemas sociais mais sérios que precisam de maior atenção. Concordo. Temos problemas seríssimos que carecem de uma atenção direcionada, uma atenção imediata, com certeza. Mas eu acho que todo governo deveria sim repensar aí, né, nos planos mesmo em si, né? E colocar aí o esporte, a educação como prioridade, porque a gente teve mais do que uma comprovação de que o esporte traz sim muitos benefícios, né? E não benefício somente para o atleta, acaba que é um benefício para toda a sociedade. Porque uma vez que tira a criança da rua, está beneficiando a sociedade como um todo, né? É um ladrão a menos, é um marginal a menos, é um a menos na prisão, né? Por exemplo, sendo sustentado, né? Pela sociedade. Pelo contrário, é um cidadão, vai se tornar um cidadão de bem aí, esportista, vai viajar, vai ganhar medalha, vai representar o país, vai ter prestígio, né? Social. Então só tem a trazer bons frutos, né, para o país. Então acho que é um investimento que vale a pena. Certo, meu povo? O que mais, gente, podemos falar sobre essa questão da desvalorização do esporte? O que a gente pode citar, gente, como repertório? Para a gente começar a introduzir a nossa redação. O que a gente poderia colocar de repertório aí? Verdade, Diego. É chato isso mesmo, porque assim, as pessoas às vezes não veem o que aquele atleta passou para estar ali, né? O que ele já teve que superar para estar ali. Porque só de você estar ali, você já passou por uma seleção, né? Você já passou ali por um período de preparação, de dedicação. Não é qualquer um que chega ali a uma Olimpíada, né? E aí vai até lá e tal, e não consegue, a galera só, né, critica, mas não vê tudo que o profissional já vivenciou até chegar lá. Vocês viram aquela menina, aquela ginasta, gente, americana, que ela desistiu por questões emocionais? Ela falou que não aguentava mais a pressão e ela acabou desistindo no meio. Isso, essa mesmo, Simone Biles. Ela falou que não aguentava mais a pressão emocional, física, né, emocional, e ela acabou largando. E ela era favorita, né, do título. Imagina a pressão que essa menina sofreu, né, gente? Todo mundo contando aí que ela ia trazer o ouro e no pé dela, né? Eu imagino que ali a pressão foi assim exacerbada mesmo a ponto dela desistir, né, em rede nacional, assim, na frente de todo mundo.
Para ela ter tomado essa decisão, com certeza ela estava muito abalada, não estava bem, né, gente? Então tem tudo isso, ó. O esportista ele precisa também ter um acompanhamento psicológico, não só um acompanhamento físico, porque precisa de uma dedicação, né, gente? Eles não podem comer o que eles querem, tem que seguir uma dieta restrita, porque o corpo, né, precisa estar bem preparado para aguentar, né, gente, tudo que o esporte exige. Então é a alimentação que muda, é as horas de treino, né? Eles se sujeitam a horas excessivas de treino, acaba abdicando de tempo com a família, de tempo com os amigos, porque sobretudo eu acredito eu que nessa reta final aí de, né, pré-Olimpíada, antes da Olimpíada, eles devem dar uma dedicação exclusiva mesmo ali, né? Deve ser um treinamento muito mais intenso. Restrições da vida, exatamente, praticamente não há lazer, porque precisa se dedicar, né, ao esporte, precisa treinar. Então, é realmente uma dedicação exclusiva que não é fácil. Não é qualquer um que aguenta, não. Né? Tem que ser muito macho ali pra aguentar, né? Muito forte, muito firme mesmo. E eu fiquei bem chateada com essa menina, assim, chateada no sentido assim, me solidarizei com ela, porque eu entendo, assim, não é fácil ser pressionada desse tanto. E você via que ela tinha talento, ela tinha todo o potencial do mundo para conquistar medalha, assim, ela conseguiria numa boa, obviamente, mas o emocional tava muito abalado. E quando a gente não cuida do emocional, a gente não consegue fazer nada, né? O corpo não responde. Mas eu achei até bacana da parte dela expor isso. Porque as pessoas precisam ver também esse lado do atleta, né? Ver que não é só ali pressionar, cobrar. Que o atleta também tem vida, né? É um ser humano, precisa de cuidados, né? Precisa de atenção. Então, achei bacana ela trazer isso, né? Dar visibilidade a isso, porque de fato, né? A maioria dos atletas devem passar por isso mesmo, né? Todas essas restrições. E imagina então os que não têm, né, condições de treinar. Tem potencial, tem o dom, não tem condições de treinar, não tem dinheiro para treinar, não tem equipamento, né? Deve ser mais triste ainda, tanto que não deve sofrer. Então, não é fácil, gente, vida de atleta. Pra quem acha que, né, não, é fácil chegar lá e pronto, não é tão fácil assim, né? Exatamente, muitos desistem. Não tem muita chance, né? Não tem muita oportunidade. Certo? O que mais, meu povo, podemos falar? Acho que a gente tem muito exemplo, né, pra dar. A gente pode usar as próprias Olimpíadas, a gente pode usar o próprio quadro aí de medalhas para expor que o Brasil sim tem potencial aí, né? Tem excelentes atletas, porém não há ali um investimento, não há ali uma consciência cultural de que o esporte deve ser valorizado. Então vamos pensar por aí. Como aí contextualização, o que a gente pode citar, como que a gente poderia começar a redação? Quem se arrisca aí? Ninguém? E aí, Vitória, como você começaria a redação? Você que queria tanto esse tema. Aí, ó. Agora bora discutir. Gabriel, Isabela, Diego. Ah, não. Retomada histórica. Pode ser. Pode retomar lá desde a Grécia Antiga, né? Pra falar dessa questão do esporte, né? Que não é uma coisa atual. É uma questão antiga, né? Constituição, né? Que garante o direito ao lazer, ao esporte, saúde e tudo mais. Constituição é coringa, né, Isabela? É um repertório coringa. A gente pode usar em muitos temas, inclusive sobre essa questão do esporte, sim.
né? Garantir aí o direito da criança e do adolescente de praticar esporte, sim, é uma forma de lazer. Muito bem. O que mais, meu povo, podemos usar como repertório? Gente, vocês estão caladinhos? O que está acontecendo? Bora? Bora, bora, bora. Acho que já saiu algumas reportagens sobre atletas que, tipo, treinam em casa, treinam em condições, assim, bem, né, bem adversas, bem aleatórias por falta de condições, né? Quem falou aqui do Falcão, né, que falou sobre o Falcão, um dos atletas que reclamou também dessa questão da falta de patrocínio, né? Embora a gente perceba que no Brasil, o maior patrocínio que esses atletas têm vem de empresas privadas, né? A maioria, né? São empresas privadas, não tem nada aí, não tem muita coisa, né, do governo. Mas ainda assim, é um patrocínio bem simbólico, né? Não é uma coisa... Nossa, né? Precisava ser mais, né? A gente ainda percebe, sente uma falta aí. Ah, que legal aí. Treinava em casa com uma bananeira, olha só. Foi medalha de prata no boxe. Tá vendo? Uma pessoa que não tem ali o lugar, né, pra treinar o boxe, às vezes nem tem luva, né, não tem os acessórios que precisa, mas ainda assim não desistiu do sonho, né? Conseguiu, foi, mesmo em meio às adversidades, e trouxe medalha de prata pro Brasil. Então veja, sem patrocinador nenhum. Agora ele vai ganhar patrocínio? O que vocês acham? Agora, muito provavelmente, alguém vai patrociná-lo aí para as próximas Olimpíadas, né? A partir do momento que ele ganha uma notoriedade, né? Aí, ó, conseguiu dar a van, viu? Ganhou uma notoriedade, as empresas ficam ali de olho. Opa, né? Vamos patrocinar. Porque aí se sabe, né, gente? Ganha com propaganda, ganha com, né, com a publicidade, cria produtos, vende de produtos e tudo mais. Aí eles acabam fazendo todo o marketing em cima do atleta, né? Como a gente já viu vários e vários atletas brasileiros fazendo propaganda aí para empresas. Não julgo, gente, eles precisam disso, né, para viver. Se eles não fizerem essas propagandas, né, vai fazer o quê? Eles precisam do dinheiro, precisam do patrocínio. Então, tem muita gente que critica, né, quando o atleta começa a fazer essas propagandas e tal. Mas em alguns casos é necessário mesmo, né? Não tem jeito. Muito bom, então a gente pode começar com uma retomada histórica, a gente pode usar a Constituição Federal, a gente pode usar algum exemplo, né, na prática dos nossos atletas. Eu acho que a gente tem muito repertório para explorar, né? Um tema bem, bem tranquilo, né, de explorar aí repertório. Beleza, meu povo? O que mais, gente? E de argumentação. O que a gente poderia usar como argumentação? Legal, Isabela. A Isabela postou aqui pra gente Instituição Zumbi do Bauman, que critica o fato de existir muitas instituições que se mantêm sem nenhuma essência, né? Que não possuem ali nenhum direcionamento. Fica aquela coisa ali, né? Perambulando sem muito proveito. Legal. Pode pensar em instituições desse tipo, né? Que essas instituições poderiam investir no esporte para ter mais sentido, né? Ou para dar sentido à vida de alguém. Legal, podemos pensar nessa questão aí, sim. Acho que também nunca a gente não pode deixar, né, também de tocar na máxima e da educação também, né? Porque não há ali
uma cultura, um ensino, né, um direcionamento dessa criança para o esporte, não há uma associação da escola com o esporte, né? E mesmo a gente tendo inúmeras pesquisas que comprovam isso, né? Por exemplo, o judô é um dos esportes ali essenciais para treinar a concentração, combater a ansiedade, né? Entre outros fatores aí. Então a gente pode pensar também na educação aí como repertório. Filósofos contratualistas para criticar a ineficiência do governo. Beleza, Vitória, com certeza, né? Com certeza aí a gente não tem como escapar aí sem responsabilizar o governo. Porque tem jeito, gente, como a Isabela citou a Constituição. A Constituição garante aí o direito ao lazer, o direito à cultura, né? E o esporte faz parte disso daí. E mesmo preconizado aí na lei, a gente não percebe, a gente não visualiza o incentivo na prática, né? Só na lei mesmo. Então, de alguma forma, a gente vai ter aí que expor essa negligência governamental, né? Acaba sendo uma falta do governo. O governo deveria investir mais, né? E aí pensar, né, nos motivos por trás dessa falta de investimento, dessa falta de valorização, que não são, gente, digamos assim, não são sem querer, né? Tudo tem um porquê. Então, como a Vitória falou ali antes, o esporte não é uma coisa que angaria votos, né, para os políticos, por exemplo. Então, a gente não vê tanto político aí fazendo nada pro esporte. Então, de certa forma, o governo como um todo, né, não vai se preocupar. Por quê? Porque não há uma população que ainda vota, né, ali, os esportistas. Porque normalmente começa cedo, né? Então, a gente pode usar isso também como argumentação. Certo? E a proposta, gente, de intervenção? O que fazer para que o esporte fosse mais valorizado no Brasil? O Gabriel tá falando aqui, ó. Você poderia falar da sociedade de desempenho do Boeing. Como é que é? Que chama Bion. Não conheço esse autor, Zaco. Pressão pelo desempenho acadêmico e as forças nas nossas escolares tira o interesse e o tempo dos jovens para a prática esportiva. Então, eu não conheço essa teoria, mas igual, por exemplo, eu não conheço esse teórico, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, não tira o interesse, pelo contrário. Eles mantêm o foco aí nos estudos por causa da bolsa de estudos ali. Porque, como eu falei da minha sobrinha, se ela não tiver ali a nota com conceito alto, ela é cortada do time de vôlei. Como ela não quer ser cortada do time de vôlei, ela estuda, se dedica, treina pra caramba, que ela tem que manter ali, né? Manter ali o rendimento dela. Então, eu não sei, não conheço a teoria dele, mas se tiver alguma relação, você pode usar sim, com certeza. Só explicar direitinho. Mas na prática a gente vê nos Estados Unidos é isso. O foco é ter notas boas, senão não fica no time, né? Não sei necessariamente se tira o foco. De alguns tira, né? Porque a gente sabe que tem alunos que não são tão disciplinados assim. Porque pra manter tem que ser disciplinado. Se não tiver disciplina, não consegue. Mas sim, você pode usar sim, como argumentação. E agora, gente, intervenção. O que fazer para que o esporte seja mais valorizado no Brasil? Cri, 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 cri. Vamos, gente. Isso é bem fácil de solucionar, não? Pensar aí com o governo, né?
Tem uma secretaria específica, não tem, dos esportes? Incentivar mais, distribuir melhor aí os investimentos para a área esportiva, né? Garantindo aí os recursos mínimos para os atletas, para o seu desenvolvimento, né? Acompanhar a trajetória desses atletas, não é investir, né, uma vez e depois largar, não, acompanhar, fiscalizar se os recursos estão indo realmente para esses atletas, se os atletas estão realmente treinando, estão recebendo aí todo o apoio devido. Que mais? Isso, programas governamentais de investimento, suporte, maior investimento em projetos sociais voltados para o esporte, com certeza, né? Mas além do investimento dos projetos sociais, eu acredito que seria interessante também pensar aí na manutenção desses projetos. Porque a gente vê muito projeto legal que começa lindo, maravilhoso, dá 1, 2 anos, puf, acaba, sumiu, ninguém mais fala a respeito, ninguém sabe o que foi feito e ficou por isso mesmo. Então, eu acho que a manutenção desses projetos, a fiscalização desses projetos é também uma coisa bacana de a gente falar aí na questão da proposta de intervenção, tá? E aí pensar, gente, quando falar aí do investimento, ser mais específico, tá? Quando eu falo investimento, investir necessariamente em quê? Em criação de quadras poliesportivas em todas as cidades do Brasil, em destinar uma verba exclusiva ali para o atleta, tipo um Bolsa Atleta, né? A gente tem Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, né? Porque a gente não tem um Bolsa Atleta, por exemplo. Só que, não só, como eu falei, não só disponibilizar o dinheiro ali todo mês bonitinho, não, mas fiscalizar. Fiscalizar, esse atleta realmente está treinando, esse adolescente, essa criança está matriculada na escola, está tirando notas boas, né? Então, é só das Forças Armadas, né? Tinha que ser para todo mundo, né? Para todos os atletas mesmo. Então, pensar em alguma coisa aí do tipo, né? As empresas privadas, né, se mobilizarem mais, investirem mais também nos esportes, né? Thaís, eu Diga. tava lendo aqui, existe um Bolsa Atleta já. Ah, é? Olha só. Já, eu tava lendo aqui, é uma reportagem que saiu no El País que fala disso mesmo. A reportagem é com a alta valorização dos esportistas brasileiros, em contraste com a baixa que o Bolsonaro ainda vai reduzir esse programa do Bolsa Atleta. Ele enalteceu, só que ele ainda vai cortar mais um pouco dessas bolsas. Tem já esse Bolsa Atleta, só que ele já tá um jeito de sucatear o programa para extinguir ele. Já existe, só que é um programa que não tem visibilidade. Já deve ser um programa bem sucateado, né? Como você mesmo disse, ou seja, deve estar capengando. Eu acredito que deve ser tipo as bolsas, né, acadêmicas, que E talvez o é estudante uma ganha forma de R$ 400 por promoção, mês. porque talvez tenha o dinheiro lá, mas como não é um Desvia. programa que tem visibilidade, a população, os esportistas talvez nem saiba que tem esse programa, não entram, aí o dinheiro fica lá parado, o que acontece? Ixi, some. O Aí dinheiro vira some, né? avião, vira, né? Então, eu acho que talvez falta dar essa visibilidade aos programas sociais que existem, a gente Que nem já sabe. existem. E fiscalizar, né? Eu volto na tecla da fiscalização. Porque, por exemplo, o Bolsa Família, né? Eu tenho muitos alunos que a gente discute em sala de aula, que critica, que, né, tem mulher que só tem filho para ganhar bolsa, né? Sim, tem mulheres que fazem isso? Sim, infelizmente. Isso acontece, é uma realidade. Mas por quê? Porque não há uma fiscalização. Não há ali um fiscal do governo que vai todo mês ali fazer uma prestação de contas, saber se as crianças estão na escola, se estão de fato estudando, que destino está sendo dado essas bolsas, porque de certa forma
Você Não é tem só que... receber o dinheiro, né? Exatamente, não é só receber, né? Porque E esse dinheiro é assim, para o quê? Para deixar as crianças na escola. E a maioria não estão na escola. exatamente, a maioria não está na escola, né? Algumas mães aí que recebem o auxílio poderiam trabalhar, não estão trabalhando porque recebem auxílio, por exemplo. Então, tipo assim, a gente percebe que há muita corrupção em tudo que é feito no Brasil. Então, o que falta também muito é, além da conscientização, né, da questão cultural, a fiscalização, né? Tem que ter um órgão que fiscalize e que preste contas aí desses investimentos, né, desses projetos. Senão, deixa tudo a Deus dará e aí no final não vira nada, né? Como a Rafaela falou. Já existe, mas ninguém nem sabe que existe. Fica por isso mesmo, né? E o Bolsonaro, pouco que já tem, o Bolsonaro agora quer cortar ainda mais. Então fica complicado. E antigamente a gente tinha o Ministério dos Esportes, só que com o governo Bolsonaro, quando ele entrou, o que, que ele fez? Ele cortou um monte de Já não tem ministério, mais, né? né? Aí já não tem alguém que para gerir mais esses recursos destinados ao esporte. Ele já cortou. Então, com isso, ele vai cortando. Ele começa cortando o grande e depois vai cortando os pequenos, porque o grande todo mundo pensa que não tem mais. É verdade. Pra Igual mim nem tinha. Eu as nem... bolsas vão ser desse jeito, as bolsas do CNPq, bolsa da FAPEMIG, vai começar, vamos cortar a metade. Daqui um dia não vai ter bolsa, daqui um dia não vai ter jovem lá Nada, conseguindo mais. nenhum incentivo à pesquisa, nada. E o Brasil já aprovou potencial na pesquisa, né? Já aprovou seu A potencial. gente tem aquela moça que ajudou a produzir a vacina, é uma brasileira, a gente Exatamente. tem uma Exato. pesquisadora. A A gente gente não tem tem infraestrutura. a gente tem muitos pesquisadores, né? Excelentes, porém, né, falta-nos aí o devido investimento, devido apoio mesmo, né? Incentivo. Os meninos ficam vendo a gente falar assim desse negócio de bolsa, fala não, nunca precisou de bolsa. Eu acho que é muito porque quando você entra na universidade, ganhar a sua bolsa é a mesma coisa de você estar trabalhando. Eu sentia como isso, principalmente aqui, que Praticamente isso, é você trabalhar para o governo de uma só uma forma remuneração. legítima e com uma remuneração. E eles não têm noção de como isso é importante para a população de baixa renda que entra na universidade, porque não tem renda para ir para a universidade, não tem renda para o ônibus, não tem renda para o xerox do texto. Gente, a gente fala de criança que não tem perspectiva é esse tipo, não, é de não ter o lanche, você vê, eu já vi amigos meus da sala, hoje não tem dinheiro para o lanche, senão eu não volto para casa, porque eu preciso ir embora de ônibus. É desse Ontem jeito. eu não vim na faculdade, porque quinta tem prova e eu só tenho mais 2 passos de ônibus. Tem que guardar pro dia de prova. Essa é a realidade, né? É que às vezes é uma realidade distante, né, deles, tal, graças a Deus, né? Vocês têm os pais, a família que sustenta, mas é a realidade de muitos outros, né? Então, eu fico triste quando as pessoas começam a criticar esses projetos sociais, né? Falam, não, fica dando coisa pra pobre, tipo assim, fica dando tudo na mão, né? Aí pobre fica mal acostumado, não sei o que, não sei o que. Gente, não é bem assim. Claro, existe a corrupção? Existe, né? Não vou ser insana de falar que não, que é tudo ocorre as mil maravilhas. Não, a gente sabe que não. Tem gente sacana? Tem. Tem gente que faz uso do dinheiro que não deveria? Tem, né? Mas tem pessoas que realmente precisam. Tem pessoas carentes que não é por questão de, não corre atrás. Não. É por questão de não ter mesmo oportunidade. É por questão de não ter condições Não tem nenhuma. estudo. Não tem estudo, não tem nada. Então essas pessoas sim precisam do auxílio do governo. Sim, para ter um mínimo, né? Um mínimo. É o Para básico sobrevivência. necessário. Então, eu fico triste quando as pessoas ficam criticando esses projetos sociais. Porque quem fala assim, normalmente não se coloca no lugar de fala do outro, não se coloca ali no lugar do outro, né? Só olha pro seu lugar de fala. E é muito fácil a gente falar de um lugar privilegiado, né? Que a gente tá num lugar privilegiado. Muito simples, muito cômodo.
Mas é isso, gente. Acho que a gente tem bastante repertório, né? Bastante coisa pra gente colocar na nossa redação. É um tema muito bom. Dá pra sair coisas muito boas, hein, galera? Temos aí Constituição, temos vários autores. Temos algum filme, série, gente? História de superação, do esporte, alguma coisa do tipo? Acho que tem, hein? Vamos pensar aí? Vamos dar um Google aqui. Filmes e séries sobre esporte, superação, enfim, algo do tipo. A gente tem alguns filmes no sentido assim, do esporte com superação de vida, né? Como que chama, Gabriel? Ah, José Aldo é boxeador? Quem ele é, né? É boxeador? Do MMA, ele, eu acho. Do MMA? Ah, é esse mesmo. Super humilde, não é? É conta a história de vida dele. Verdade, legal. Legal. Tem aquela lá. Cadê? A menina de ouro, né? De uma boxeadora também, que era muito, muito humilde, né? Ela era garçonete quando ela começou a lutar. Acho que tem bastante coisa que a gente pode usar, né? Uma skatista radical. Esse eu não conheço, Isa. Mas vocês podem usar esses repertórios todos, aí, esses filmes, essas séries, para falar sobre essa questão que o esporte, ele é sim um meio de superação, é um meio de ascensão social, né? É um meio aí de valorizar aí o ser humano, né? Como um todo. Então, pode usar como repertório sim, explicando essa relação aí. E você tirando isso, né, do cidadão, você o restringe, o limita aí, não só ao lazer, mas também a oportunidades, né? Porque como a gente já falou, quantas e quantas crianças aí não saíram, né, da condição de miséria por conta do esporte, né? Então, você não dando e não incentivando o esporte, você tira a oportunidade de muitas crianças de terem alguma, crianças, adolescentes, né, adultos até, de terem alguma ascensão social através do esporte. Tem um filme que lançou agora do Bolt, daquele atleta, que é aquele velocista. Lançou um Sei. filme dele agora, um documentário, que é muito interessante, porque ele vem de um país africano Super precário, né? super precário, e ele fala como que ele iniciou, como que ele foi para as Olimpíadas, como que ele foi um dos maiores campeões mundiais. Então, é bem legal, porque ele mostra lá que ele treinava em chão batido. E no documentário apresenta bem essa precariedade que ele tinha, só que com investimento de fora do país, que não é do governo. Não do próprio governo, né? Ele teve patrocinador de fora que viu nele ali um potencial, né? E olha só onde ele chegou. Legal, é um repertório também. Não é a nível de Brasil, mas a gente pode usar sim para fazer uma analogia, né? Como o Zambolt, a gente tem muitos atletas brasileiros que passam por essa dificuldade aí, sobretudo no início, né? Da carreira, e quando eles pensam em iniciar aí os treinamentos. Muito bom, muito bom. Bom, galera, acho que a gente tem bastante repertório, a gente discutiu bastante o tema, é um tema muito rico, né? Um tema fácil, né? Efetivamente, fácil aí de desenvolver. Acho que agora vocês estão com a faca e o queijo na mão, hein? Agora é só sentar o bumbum aí e bora pra produção. Vamos fazer um intervalo então e 3h50 a gente volta. Aí a gente volta aí com a escrita, tá? E a Rafa vão ficar aqui para ajudar vocês. Beleza? Vamos só tomar um lanchinho, tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta então. Combinado? Certo, meu povo? Então, beijos até daqui a pouquinho, galera. Tchau, tchau.